do Senhor, né? Acesse a sua Bíblia aí em 1º livro de Reis, capítulo de número 17, verso de número 8. 1º livro dos Reis, capítulo 17, verso de número 8. Todo mundo conhece essa passagem aqui, fala sobre a viúva de Sarepta, sim ou não? Vou deixar aqui o microfone na mão de cada um aqui vai pregar e vai falar muito bem, mas Deus me deu uma palavra sobre isso e nós vamos aprender mais um pouco, amém? Amém. Está comigo, sim ou não? Amém. Então vamos para cima. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Não é para passar por lá, é para habitar. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Meu Deus. Irmão, naquela época, as viúvas, você tem que entender, era a classe de pessoas que menos tinha condição social, financeira. Eram as pessoas mais esquecidas pela sociedade, né? Porque senão nós vamos aprender algumas coisas aqui, calma aí. Então ele se levantou, ele está falando do profeta Elias, amém? Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que eu beba. E indo ela a buscá-la, ela a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Ou seja, ele estava com fome, né? Estava viajando. Ele viajou, irmão, em média uns 30 km, né? Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo, nem senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor lhes der chuva na terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Amém? Olha só o que a palavra do Senhor diz. Ela fez, e eles comeram por muitos dias. Qual foi a palavra que ela estava falando? Vou fazer para mim e para o meu filho, e vamos comer, e vamos morrer. Primeira coisa que eu quero que você entenda, irmão, é que Elias, quando Deus dá essa palavra para ele estava em um ribeiro, escondido no ribeiro, com medo do rei Acabe, porque ele liberou a palavra, né, que não ia chover sobre a terra durante 3 anos e meio, e não choveu, literalmente. Aí, logo antes, ele vai lá e mata os profetas de Baal. O homem era terrível, irmão. E aí ele foge com medo de Jezabel, né, e do rei, e foi se esconder aonde? Num ribeiro chamado Quiriate. E passando ali, a Bíblia diz que Deus mandou, né, logo antes dessa passagem aqui, a Bíblia diz que Deus ordenou que ele fosse para esse ribeiro, e ordenou que os corvos passassem ali e o alimentassem. Amém? Todo mundo fala que o bendito desses corvos eram os passarinhos, porque tem uns benditos dos passarinhos chamados corvos, né? Mas não foram os passarinhos que alimentaram o profeta Elias, irmãos. Os corvos nessa época eram os viajantes, né? Os peregrinos do deserto, que passavam por aquela região de manhã
e de tarde. Iam e voltavam. Então essas pessoas Deus ordenou que alimentasse o profeta Elias ali. Alimentasse quem? Um profeta, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Esquece seu crachá diante de Deus. Esquece o que você é diante de Deus. Porque nós apresentamos um crachazão para Deus, né? Senhor, estou na igreja há tanto tempo. Senhor, sou dizimista e ofertante. Senhor, eu estou orando. Senhor, olha a minha vida, né? Aí o profeta Elias vem aqui para quebrar todos esses nossos argumentos. Porque a gente pensa que está em Deus, irmão. Quantos querem viver o paraíso? Então você tem que morrer hoje. Tem que fazer o quê? Aquele ladrão que estava lá na cruz falou o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo? Então, se você quiser viver o paraíso, a partir de hoje você tem que pedir a morte para o Senhor. Por quê? Atos 14, 22. Atos 14, 22. Vai falar o quê? E confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Permanecer em quê, irmão? Na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar por meio de quê? Por meio de quê? Eu sei que você não gosta de ler essa palavra aqui, irmão. Tribulações. Porque são as tribulações que nos aperfeiçoam. Se não faltasse nada na sua vida, você não estaria aqui, irmão. Se tivesse tudo bem, você não se permitiria que Deus realmente tocasse algumas áreas da tua vida. Mas quando nós passamos por tribulações, a Bíblia diz assim que as nossas momentâneas e passageiras tribulações não se comparam com a glória do que há de vir. Então entenda, permita passar por esse processo. O profeta Elias, ele era um homem que a voz dele era a voz de Deus na terra. Não vai chover mais. Parou de chover. 3 anos e meio. E aí quando ele está lá no ribeiro, o que acontece com o ribeiro? Seca. O que está ruim pode ficar pior. Aí quando Deus percebeu que o ribeiro secou, ele falou assim, agora você vai lá para Sarepta, que eu já ordenei que uma viúva. Melhorou ou piorou? Porque ele sabia que as viúvas não tinham condições, irmão. Ele sabia que as viúvas eram desprezadas pela sociedade. Mas entenda, quando você caminha debaixo da palavra, não são as circunstâncias que respondem a você. É a palavra de Deus que te garante. Amém. Está comigo, sim ou não? Amém. Então, às vezes a gente fica caminhando de acordo com a palavra de Deus, mas olhando para as circunstâncias. Eu acho que não é aqui não. Eu acho que não é hoje não. Não tem nada a ver com o que Deus falou não. Por quê? Porque a gente quer viver no paraíso. Então vai para o Valparaíso. Importa que por meio de muitas tribulações, fala assim para o seu irmão que está do teu lado, você quer reinar? Não, olha para ele e fala, você quer reinar? Aí vira para ele, se você quiser, se prepare, que lá vem tribulações. Ei, deixa eu falar. Criança chora, não chora? Demais. Dá birra, não quer comer. É ou não é? Ela passa por tribulação? Hã? Não, tem tudo lá. O pai que se lasca todinho, né? Vai trabalhar e ainda bota a comida no prato e não quer comer. É ou não é? Ainda reclama da roupa que está velha. Quer trocar todos os dias. É ou não é?
Agora deixa eu falar para você, essa criança, ela tem condições de conduzir a vida dela? De governar a casa dela? Por isso que não governa, irmão, porque enquanto você tiver mentalidade de criança, Deus não vai confiar o reino nas tuas mãos. Enquanto você quiser tudo pronto, isso mostra que você é uma criança, é um bebê na fé. A Bíblia fala, chama a gente para a gente desbravar, para a gente avançar no reino. A Bíblia diz que aqueles que agem violentamente vai se apoderar do reino de Deus. Importa que o reino de Deus seja conquistado por força, violência, guerra, irmão. Para de ser criança na fé. Para de querer tudo pronto. Para de reclamar da vida que você está passando. Deus está pulindo a sua vida. Deixa eu falar, quando tu fechar esses olhos aí que for para a eternidade, tu vai reclamar a Deus porque que você não passou por mais tribulações. Porque a tribulação aperfeiçoa. A tribulação molda o seu caráter. A tribulação, ela gera mais fé. A tribulação, ela gera mais consistência. A tribulação, ela gera mais perseverança. E a perseverança, a fé. Procura esse versículo aí, minha jovem, por gentileza. Só para você entender. Então, às vezes a gente fica reclamando e Deus está usando as tribulações, usando as ferramentas que Ele tem para nos colocar numa condição melhor. E a gente fica fazendo o quê? Reclamando. Mas Deus, irmão, é passar por tribulação, não é viver na tribulação não, viu? Porque tem gente que vive na tribulação. É diferente, passar. Quantas vezes nós vamos viver 2025? Você nunca mais na face da sua vida você vai viver 2025. Passou, irmão. Porque as tribulações têm que ser cíclicas na nossa vida. Vem uma, passa. Vem outra, passa. Vem outra, e a gente passa. A partir do momento que você mora em uma tribulação, alguma coisa está errada com você, não é com Deus não. Está comigo, sim ou não? Então vamos lá. Aqui achar aí Achou? Tenha, porém, a paciência. Que a perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros. Tem outra passagem que eu queria passar e não era bem essa. Mas tudo bem, tranquilo. É que eu não me recordo dela agora. Presta atenção, queridos. 2026 está vindo aí, nós passamos por tribulações nesse ano, sim ou não? O que você acha? Passou? Muitas? É bom passar, irmão, por tribulação? É bom passar por dificuldade? Não, irmão. Mas a pergunta é, o que você aprendeu com isso? Porque as tribulações, elas vêm para nos ensinar. Porque se você passou por luta e tribulações e você ficou reclamando, significa que você não entendeu o processo. Então, posso falar de novo? As mesmas que você passou nesse ano, você vai passar de novo, e as que já estavam prontas para o 2026. Só vai acumulando. Enquanto a gente não aprender. Você acha que o deserto foi a escola do povo de Israel ou foi a terra prometida? O que você acha? Foi o deserto ou foi a terra de Canaã? Deserto? Quem acha que foi deserto? Levanta a mão aí. Já que você não quer se posicionar em lugar nenhum. E a de Canaã? Você acha que foi Canaã? Ninguém. E você que não acha nada? Desça do muro aí, irmão. O deserto não ensinou nada para o povo. Porque se tivesse ensinado, eles teriam saído do deserto. Morreram no deserto. Também nos alegramos
ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e a perseverança, irmão. Contribui. Então o povo de Israel não passou na prova, eles foram reprovados, permaneceram e morreram no deserto. Por quê? Porque ao invés de a gente entender, ir para Deus logo e falar assim, o que o Senhor está querendo me mostrar com essa tribulação aqui? O que eu preciso aprender aqui logo? Me manda logo a prova aí, porque vem a tribulação e logo depois vem a prova, irmão. Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvimento e perseverança. Versículo 4. E a perseverança produz? Produz o que, irmão? E o caráter aprovado? E o que mais? Versículo 5. E essa esperança não... Pois sabemos quanto Deus nos ama. Que é isso, hein? Irmão, essa é a palavra de Deus, quem está falando aí? O próprio Deus, irmãos. Aí a gente fica querendo fugir das tribulações, dos problemas, talvez nem na palavra hoje. Não dá tempo, já foi, já. Vai ficar próximo a quinta-feira. Quinta-feira é feriado da... O povo não quer saber mais de Deus não, irmão, quer saber só de Chester, de não sei o que, salpicão, o que mais aí que vocês comem aí? Fala logo o que está preparado aí, que eu vou dar uma passadinha na casa de cada um. Aí. Vai ficar para o ano que vem. Pronto, domingo. Entenda o que eu vou falar aqui em nome de Jesus. Enquanto nós não aprendemos, irmãos, que as lutas, as tribulações, que os problemas, as dificuldades, é a escola do Senhor, e não a habitação. Mas como assim a escola? Para a gente aprender algo, irmão, para a gente poder amadurecer em algo, para a gente poder avançar em alguma coisa. A pergunta que não quer calar é o que eu aprendi com as tribulações e as lutas que eu passei durante esse ano. Eu amadureci? Ou eu fiquei fazendo birrinha para Deus? Faltando culto? Não quero. Também não quero, já que o Senhor não me deu o que eu pedi, também não vou fazer. Sabe esfregando o tornozelo no chão? Para Deus. Deus tá bom, então vou mandar 2026. É assim, irmão. Um dia eu dei uma birra, vou contar isso aqui, está sendo gravado, tá? Vou falar. Quando eu era criança, assim, do tamanho de quem aqui, moço? Acho que eu tinha o tamanho da Lívia, mais ou menos, eu acho. Eu dei uma birra tão forte, e bem olha a hora que eu fui inventar de dar uma birra, na hora de jantar. E a janta no interior é cedo, irmão. Não é igual a nossa que é meia-noite aqui, vai dormir, daqui 3 horas você está comendo de novo, não. Era 6 horas da tarde. E eu cismei lá, esse aqui ficou gravado na minha cabeça. Comida lá, galinha caipira, quem gosta? Olha a ignorância, irmão. Olha a ignorância do cidadão aqui. Rapaz. Dei uma birra. Meu pai era muito amoroso comigo. Por isso que eu vou falar que ele é muito amoroso. Ele falou assim, você não quer comer não? Estou vendo como se fosse hoje. Meu pai criava um cachorro quase desse tamanho, irmão. Preto. O nome dele era Lobo ainda. Ele disse, já que você não vai comer não, então tudo bem. A língua do lobo era desse tamanho, ele já passou assim, lambendo o focinho todinho. Eu falei, não tinha como voltar mais, que era a ruindade, era pior do que tudo. Meu pai só virou lá na vasilha lá do cachorro. Irmão, dentro de 1 minuto ele comeu. Chega, lambeu a vasilha, falou assim, infeliz.
Rapidinho, quando ele terminou, acabou a birra. Aí eu levantei e falei, eu quero. Meu pai falou, agora só amanhã, vai dormir. Imagina o sono de 6 horas da tarde até no outro dia, 6 horas da manhã. Sabe quando foi que eu dei uma birra na hora de comer? Nunca mais aprendi a lição, irmão. Ainda foi brigar com o cachorro no outro dia, seu infeliz, você comeu minha comida. Nunca mais. Eu aprendi. Falei, em qualquer outro momento eu vou dar birra, mas na hora de comer, nunca mais. A gente precisa aprender com as lutas, irmão. Irmão, nunca vi uma noite tão longa em toda a minha vida. Acordei umas 5 vezes e não era 2 horas da manhã. Falei, só pode que Deus fez igual fez com Josué. Parou o tempo. Mas era Deus me tratando, usando o meu pai. Então, se a gente não aprender, a gente vai ficar nessa. Ei, quantos ciclos já se repetiu na minha e na sua vida que a gente não aprendeu? Sabe que vai ter que se repetir quantos, irmãos? E cada vez que repete o ciclo do ano anterior, ele vem acumulado com o ciclo do ano posterior. E a gente fica aí, não quero, isso eu não quero. Sabe? Parece que está escolhendo o que quer em Deus. Quando Deus foi, peraí, eu tenho uma velha frase que eu vou falar ela aqui. Quem foi escolhido foi você. E quem é escolhido não tem escolha. Você tem que viver o que Deus quer, irmão. Acabou. Ele não te obrigou a confessar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Você confessou. Agora é viver a vontade dEle. Então 2026 está vindo aí. Aqui só foi só a introdução. Agora eu vou 5 minutos de palavra, rapidinho. 2026 está vindo aí. E não adianta você querer apresentar seu crachá para Deus. Deus, eu sou isso. Deus, eu sou dizimista. Deus, eu sou ofertante. Deus, eu que mais cuido daquela igreja. Deus, eu estou em todos os cultos. Deus está falando, não, meu filho, isso para mim não vale nada. Para mim isso não... Cara, o que você fez ontem, ficou ontem. Você precisa fazer tudo de novo. E aí, o que acontece com Elias? Ele vai para onde? Sarepta. Chegando lá, o que ele encontra? Um paraíso, sim ou não? Um verdadeiro paraíso. Uma lavoura de feijão, de milho, arroz, né? Uma criação de gado assim gigantesca, de ovelha, né? Para ele comer o que ele queria. Foi isso que ele encontrou? Não. Foi uma viúva que tinha só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite na botija, que estava fazendo o quê? Catando uns cavaquinhos para fazer um bolinho, para comer, e já sabendo que ia morrer, porque não tinha mais o que comer, irmão. E era ali que estava a provisão de Deus. Deixa eu falar, olha aqui para mim, não se distraia. Pode deixar as crianças caminhar, não tem problema não. O que você não pode é caminhar atrás das crianças. Presta atenção, porque às vezes, irmãos, deixa eu falar aqui para você, às vezes, o cenário que você está vivendo, o que você viveu, o que você passou, quer obscurecer a nossa fé, quer apagar a nossa fé, quer literalmente nos engessar, quer colocar que a nossa fé se torne uma fé circunstancial, naquilo que nós vemos, naquilo que nós enxergamos. Irmão, se a tua fé, se a minha fé for naquilo que eu enxergo, naquilo que eu vejo, deixou de ser fé. Eu creio, pastor, que amanhã eu saio 5 horas da manhã, o ônibus vai passar. Talvez essa fé que você está caminhando diante de Deus não vai funcionar. Você já sabe que o ônibus vai passar. Se não passar de 5 horas, vai passar de 5h10, 5h15, 5h20. Vai passar. Sim ou não? Isso não é fé, irmão. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera, sim ou não? Aí ele chega lá, está a mulher, uma viúva, catando cavaco para fazer um foguinho, fazer um bolinho, comer e ir para o campo da esperança.
E Deus falou assim: é nessa casa aí que eu vou te sustentar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O que não pode mudar, meu irmão, é a nossa fé. O cenário não vai fazer diferença. Ei, o cenário não vai fazer diferença. Estava todo mundo chorando, meu irmão morreu, já tem 4 dias, já está cheirando mal. Ei, quando chegou alguém que a fé é inabalável, mudou o cenário. Sabe por que o cenário não mudou até agora na minha e na sua vida? Porque você quer mudar o cenário com a força do teu braço, com o seu conhecimento, com as pessoas que estão à sua volta. E talvez Deus está falando assim, ó, as pessoas que estão à sua volta estão complicando o cenário para você. As pessoas com quem tu está andando estão dificultando a sua caminhada. As parcerias que você faz estão complicando a tua vida. Aonde você está, com quem você anda, o que você fala me impede de realmente realizar o que eu tenho para a sua vida. E a gente fica teimando, porque a gente não tem fé o suficiente, e a gente fica querendo fazer a coisa acontecer com a força do nosso braço. E a Bíblia diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Maldito é você, maldito sou eu, que acredito em mim mesmo e faço da minha força o meu braço forte. Olha que coisa tremenda, irmãos. Aí Elias, um profeta, vai lá e faz o quê? A mulher fala assim, ó, o que tem lá não dá para todo mundo não, vou fazer só para mim e para meu filho e vou morrer. Ei, irmão, você precisa aprender a liberar palavras proféticas sobre um caos. Ei, não deixa o diabo amordaçar a tua boca. Na sua boca tem palavra de vida. Embora o cenário está falando assim, é fome, você vai estar falando é provisão. Vai morrer, você está falando vai viver. Está doente, vai ser curado. Em nome de Jesus. Oh, já se perdeu, vai ser restaurado em nome de Jesus. Ei, a Bíblia diz que da nossa boca não pode sair 2 tipos de palavras. Sabe, querido, a gente precisa entender isso. 2025, sabe por que você passou tanta luta? Porque você se conformou com a luta. Você não profetizou no caos. Se Deus tem isso para mim mesmo, então eu vou viver. Vai viver não, irmão, está morrendo. E tem gente que faz do caos, do problema, um cenário de vítima. Eu sou essa pobre coitado mesmo. Deus me chamou, foi para morrer nisso aqui mesmo. E ninguém tem misericórdia de mim. E fica, sabe, essa lamúria toda que Deus faz bem assim, ó. Ei, irmão, onde você estiver, cara, tá difícil, libera a palavra. Basta uma só palavra, basta uma só palavra. Nós precisamos ser profeta, irmãos. Ei, a igreja do Senhor, ela tem uma voz profética. É uma voz que abre caminho. É uma voz que chama à existência aquilo que aos olhos de muitos não tem nada. Olha o que aconteceu, rapidinho aqui. Eliseu está lá, e aí o seu servo fala assim, meu senhor, eis que as montanhas aí estão cercadas dos nossos inimigos. Geazi só olhava para as dificuldades. Geazi só olhava para os problemas. E aí ele fala assim, Senhor, abre os olhos do meu servo, para ele ver o que está acontecendo aqui. E a palavra do Senhor diz que quando Deus abre os olhos de Geazi, os olhos espirituais, ele viu que ao redor das montanhas, estava cheio de cavalos e cavaleiros de fogo, irmão, guerreando em favor do povo de Israel. Você precisa entender. Você precisa olhar para um problema e ver a solução. Porque se você não olhar para um problema e não ver a solução, você se torna um problema junto com o problema.
Porque pior do que resolver o teu problema é resolver você que é o problema. Tem gente que chega com problema, mas tem gente que chega que é o próprio problema. Aí essas pessoas dão muito mais trabalho. Fala assim, pior do que resolver o problema é resolver o problema que sou eu. E aí, como é que faz para resolver o problema que sou eu? Aí fica fazendo de coitadinho, de vítimazinha, de não sei o quê. Ai meu Deus, ai, agora é eu, Senhor, vou morrer. Eita Deus, não sei o quê. E Deus está falando, não tem problema não. É bom que se tu morrer, acaba o problema dentro da tua casa. Acho que Deus fala, estou doido é para te matar mesmo, para ver se acaba esse problema aí. Que você não quer se consertar, você não quer se posicionar. Você não quer ouvir a voz de Deus, você quer ouvir a voz de todo mundo. Você quer ouvir todo que é vento de direção, mas você não quer ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala para Elias e para Sarepta, ele não fala assim, Senhor, por que eu não fico aqui em Jerusalém, que é a casa do pão? Para mim ficar aqui, só aqui tem comida, Senhor. Ele vai, irmão, porque ele sabia quem ele era em Deus e quem Deus era na vida dele. Sabe qual é o problema? Depois a gente continua aqui, deixa Deus conduzir. Não vou nem entrar nos pontos aqui, que eu sei que não vai dar. Sabe qual é o problema? É porque o diabo, ele coloca tantos cenários falsos nas nossas vidas, que rouba a nossa identidade. Aí nós não sabemos quem nós somos em Deus, e nós não sabemos quem é o nosso Pai. Aí a gente fica aí, sabe, batendo com a cara na parede, sem direção. Sabe, mas eu já nasci assim, porque eu já passei por isso, eu já passei por aquilo. Não, irmão, ei, Deus te chamou para você sair disso, e você vai ter uma boca profética a partir de hoje, declarar na sua casa, declarar na sua família. Ei, o problema só tem poder na sua casa, enquanto você não liberar uma palavra de comando sobre a tua casa. Você precisa liberar uma palavra, irmão. Você vai ter que entrar 2026 profetizando na sua casa. O que o profeta falou para a mulher? Vai lá, porque quem está em Deus, posso falar? Só vê solução, irmão. Quando você vê pessoas só trazendo problema, você pode olhar, essa pessoa não está em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém que ora quer se separar. Ninguém que ora quer sair dentro de igreja. Ninguém, vou falar. Ninguém que ora quer andar com pessoas erradas. Ninguém que ora quer andar pecando. Eliseu foi mais quem lá para a casa da viúva? Sozinho, irmão. Porque quem entende o propósito, quem quiser que segue ele. Quem não quiser, quem anda sem propósito, anda mendigando companhia de todo mundo. Você nunca mais falou comigo? Eu entro na igreja e você nem fala comigo. Já tem 10 cultos que você não fala comigo. Que carência do inferno é essa, irmão? Você precisa entrar e as pessoas têm que falar assim, cara, ou eu ando com esse cara, eu vou me perder, porque ele sabe para onde vai. Ele sabe qual é a direção que ele está seguindo. Ele sabe, ele conhece. Ele é decidido. Nem que ele vai bater com a cara no muro, mas ele vai lá e bate. Volta com a cara toda arrebentada, mas seguiu alguma coisa. Aí tem gente que fica meio assim, não sei se é. E se eu pisar o pé aqui e eu cair? Cai logo, infeliz, porque pelo menos tu já sabe que tem um buraco aí. Fica nessa água morna aí, essa água de poço, que até para mexer tem que cair um mosquito dentro, para ver se mexe alguma coisa. Irmão, passa o ano todinho parado, estagnado, sabe, parece que está engessado, parece não é nem um boneco do poço, pelo menos o boneco do poço passa o ano todinho. O cara entra,
Parece um pinguim. O tempo todo, não faz nada, irmão. Aí quando chega em 2020, no final do ano, tá olhando para trás e vê que não produziu nada. Esse ano foi difícil, viu? Deus está falando difícil é você. Para de ser difícil para Deus, irmão. Eu falo para Deus, Deus, hoje eu estou facinho, facinho. Hoje se vacilar é só nós. Começa a profetizar, querido. Começa a declarar, começa a se indignar com a situação. O pessoal está fazendo um monte de figurinha minha aqui, irmão, andando na plataforma. Pode fazer, irmão, não tem problema nenhum. É bom que você bota lá no grupo, para que fala assim, quando o pastor estava fazendo essa palhaçada aí, estava falando de mim. Eu vou me consertar. Hã? Não. Eu fiz uma palhaçada aqui, fizeram uma figurinha. Aí quando bota lá no grupo, aí os irmãos vão dizer, quando o pastor estava falando, eu estava chorando quando eu estava vendo aquela, porque estava falando exatamente como é que eu estava. Para de ser pinguim de geladeira. Sabe, 2026, cara, o que você quer viver? Ei, problemas virão novamente. Sabe por que vem problema para mim e para você? Por quê? Porque eu lá fora já vivo num problema, lá já é o problema, né? Aqui vem problemas. Por quê? Porque nós já estamos na posição de resolver todos os nossos problemas. Porque o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, nos instruirá, nos dá entendimento, abrirá os nossos olhos, dará a direção, para que nós possamos sair do problema. E as pessoas vão olhar para mim e para você e falar assim, cara, você estava passando por aquela situação, você conseguiu vencer, me leva para onde você está indo, porque eu quero viver o que você está vivendo, em nome de Jesus. Aí sabe por quê? Que aqui não tem lugar para sentar? Porque as pessoas ficam olhando para mim e para você, e o ano inteirinho alinhavados, não sai do problema, enganchado, sabe? Parece que está ancorado, parece que já morreu, afogado, está descendo no rio, enganchou lá no pé de árvore lá, e não sai lá mais não, irmão, está lá enganchado. E as pessoas vão dizer que ele resolveu esse problema, e eu sei que Deus é com ele, e ele fica lá, não sei, agora como é que eu vou fazer aqui? É para hoje ou para amanhã? É de sal ou de doce? Ei, irmão, seja insatisfeito em 2000. Ei, eu libero sobre a tua vida, já que você não sabe, eu vou falar agora. Na sua boca tem uma palavra que destrava o inferno e tudo que está retendo as suas bênçãos vai ter que devolver a partir do momento que você liberar uma palavra. Em nome de Jesus. Ei, eu não vou entrar nos pontos aqui não para a gente orar, mas sabe o que aconteceu com o profeta Elias? A mulher falou assim, o que dá para fazer é um bolo para mim e para o meu filho. O que o profeta Elias falou? Não tem problema não, faz primeiro para mim, deixa vocês morrer. Ela falou a verdade, sim ou não? Falou. O profeta Elias também falou a verdade, sim ou não? Deixa eu falar. É por isso que eu falo para você, onde tem verdade, cura, irmão. Porque o profeta Elias poderia muito bem falar assim, coitadinha, deixa eu ligar aqui para o meu povo lá, para ver se traz aqui uma cesta básica para tu, meu filho. Menino novo que vai morrer tão cedo. Não, Deus, o Senhor me mandou no lugar errado. A mulher está passando fome. O que ele falou? Traz para mim. E ele já liberou a palavra.
nunca mais vai faltar? Porque enquanto ela olhava e via a morte, ele olhava e via a provisão de Deus. Sabe o que mais vai... posso falar, vou até fechar aqui, senão eu vou continuar. É uma coisa, irmão. Deixa eu falar aqui. Sabe o que mais te roubou em 2026, 2025? Eu vou falar. Eu sei que talvez você vai falar que eu estou guerreando em causa própria. Foi tudo que Deus pediu para você fazer e você não fez? Foi tudo que Deus pediu para você ofertar que você não ofertou? Foi todas as vezes que Deus pediu para você servir aqui, você inventou desculpa? Foi todas as vezes que você, ao invés de sair para poder fazer a missão da igreja, você ficou sentado inventando desculpinha? Porque todas as vezes que nós inventamos desculpinha, irmão, o diabo avança contra as nossas vidas. Então nós fomos mais roubados por não fazer do que fazer errado. Fala assim, eu fui mais roubado, pela omissão, do que pelo excesso. Se Deus falou vai, irmão, vai. Ei, vou falar, muitas pessoas aqui em 2026 serão desafiadas para avançar tanto no mundo espiritual, ministério, quanto na vida secular. Sabe o que vai aparecer na sua frente? Uma viúva catando cavaco para fazer a última comida para morrer. E você vai falar assim, aqui Deus, é aqui, Senhor, é isso mesmo que o Senhor me deu, foi isso aqui? O Senhor me chamou para isso? Ei, deixa eu falar, o reino de Deus não é aparência, irmão. Quem muda a aparência do cenário somos nós, pela fé. Está desse jeito, mas vai mudar. Está ruim, mas vai melhorar. Está faltando, mas vai ter de sobra, vai transbordar na vida das outras pessoas. Estou doente hoje, mas amanhã eu vou ser curado e eu vou ser testemunho na vida de outras pessoas. Tem gente, irmão, que já anda com... Eu vou falar. Já anda com acesso espiritual para receber o soro de Deus. Ai, Deus, estou morrendo. Deus vai lá, bota um soro para ver se sobrevive pelo menos uma semana. Anda com aí perde a veia, bota aqui no pescoço. Perde a veia, bota na testa. Por quê? Porque o tempo todinho, irmão, morrendo. Pessoa que mais viaja o mundo dando palestra, que ganhou não sei quantos milhões de pessoas para Jesus. Sabe o que ele tem? Ele só tem um tronco. Falta as duas pernas e os dois braços. Falta o quê? Irmãos, se tivesse faltando pelo menos uma perna aqui, duvido se muitos aqui estavam aqui. O cara falta duas pernas e dois braços. E ainda falou assim, foi para isso que eu nasci. Foi com esse propósito de existência que eu nasci. Viaja o mundo inteiro, ganhando vida para Jesus. Você com essas duas pernas, teus dois braços aí, parece um povo. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Tivesse que salvar um do inferno, qual o nome dessa pessoa? É isso a vida que você quer viver em 2026, irmão? É a inércia da fé. A casa de caridade, reino de Deus, casa de caridade, me dá, vou fazer, me dá, é eu que preciso, me dá. Que não é casa de caridade não, irmão, aqui é um exército do Senhor. Amém. E se você entrar aqui, você precisa entender que você precisa vestir esse uniforme e ir para frente. E avançar. Nós estamos defendendo uma bandeira, reino de Deus, porque existe um reino das trevas, que se a gente não avançar, ele vai colar a gente aqui na parede, e ainda vai sorrir da nossa cara e falar assim, tá vendo por que não deu certo? Ou a gente avança, irmão, ou então a gente precisa parar de fingir que nós somos igreja.
2026 será o ano da gente avançar, de nós nos reposicionarmos em Deus e falar assim: ei, esse lugar aqui será pequeno porque eu vou me levantar, eu vou fazer a diferença, aquilo que eu não fiz eu vou fazer, e Deus é que vai garantir toda a minha vida em nome de Jesus. Ei, deixa eu falar aqui para a gente orar. Os covardes não vão nem virar o ano. Deus vai fazer um limpo, irmão. Deus vai fazer um limpa. Deus está cansado da igreja dele. De ter mais. Vou falar, irmão, já terminei já, mas não tem jeito. Tem mais joio do que trigo, irmão. Fingindo que é igreja. Quando você lança o desafio, todo mundo pula fora. Mas que é o que a igreja pode oferecer. Virou ponto de encontro. Virou desfile de moda. Desfile de carro. Desfile de poder. Quem sentar nos primeiros bancos da igreja. Deus está cansado dessa igreja, irmão. O joio se fingindo de igreja. Se fingindo de trigo. Deus vai limpar essa igreja, irmão. Para uma obra que Ele vai fazer especificamente em 2026. Cuidado. Deus tem algo específico. Deus falou comigo. Eu tenho algo específico. Quem não entender vai ficar de fora. Porque eu tenho algo específico para você em 2026. Por isso que eu estou chamando você para se reposicionar. Deus não falou para eu reposicionar a igreja, não. Deus falou foi para mim. Primeiramente para mim me reposicionar diante dEle. Porque a partir de mim é que a coisa vai começar a funcionar. E quem entender o propósito vai se reposicionar também. E a coisa vai acontecer. Sabe o que vai acontecer no final do ano que vem? Os joios vão olhar e vai falar assim, tá vendo? Aí são os puxa-saco. Nós somos puxa-saco mesmo do reino. Não tem problema nenhum. Mas nós vamos fazer aquilo que Deus está nos reposicionando para fazer em 2026. Agora os coitadinhos não vai fazer. Os mimimi não vai fazer, irmão. Os que quer colinho não vai fazer. Os que quer mamadeirinha não vai fazer. Não é tempo de mamadeira não, irmão. É tempo de jejum. Vai ser um ano que essa igreja mais vai jejuar, vai ser em 2026. Pastor, eu não quero. Então já estou te avisando. Mas dizer que nós vamos atingir o alvo que Deus quer para nós. Em 2026 nós vamos atingir, em nome de Jesus. Pastor, e eu que não aguento fazer jejum. Como, hein? Faz um jejum de comer muito mais. Talvez você vai ser o primeiro milagre de ressurreição aqui dentro da igreja. Vou visitar você lá na UPA. Vou orar por você, você vai sair de lá, vai até ser um agente de milagre na vida de outras pessoas. Mas vai ser um ano, irmão, que nós vamos para cima. Em nome de Jesus. E se você estiver comigo, irmão, você vai ver o que Deus vai fazer aqui, na sua vida e por intermédio da sua vida. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.